Olá galera legal! Diferentemente das aulas anteriores, a gente vai elevar o nosso nível um pouco, porque está perto do Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, é o querido, o amado Enem. E eu vou dedicar algumas aulas para dar dicas de como vocês devem se comportar no Exame Nacional do Ensino Médio, na prova de linguagens e códigos. Quero de antemão dizer que muitas das coisas que eu vou passar para vocês são opiniões. Vocês podem usar estratégias diferenciadas. O que eu quero é que vocês tenham o mínimo de estresse. Por quê? Porque vocês vão lidar com 5 textos. Cada texto, uma questão. E quer queira, quer não, turma, o ato de ler cansa. É o cansaço mental. Então esse é o nosso canal Vamos Embora Aprender. Eu sou o professor Wallace e vamos que vamos, porque as dicas só são show de bola. Vamos lá, galera! E vamos embora aprender? Bem, uma parte da aula vocês vão me visualizar, outra não. Por quê? Porque a nossa aula vai ser dedicada à leitura de figuras, que aí não precisa da minha aparição. Nós vamos trabalhar com as figuras. A gente vai fazer uma estratégia de leitura chamada predição. Eu disse no início da aula que a gente tem que evitar o estresse. Quanto menos estressado nós estivermos, mais vai ter uma interpretação eficaz. Olha, para se fazer a leitura de figuras, 3 situações a gente vai se deparar. Lembrete, nem sempre com uma só técnica vocês achem a resposta. Vocês poderão eliminar itens e aí a coisa vai ficando mais fácil. Lembrando que a prova de inglês e de espanhol do Enem, o que é que nós temos? Texto em inglês, no caso texto, 5. Textos em espanhol, 5 também. E as perguntas e os itens em português. Tá bom? Vamos para cá. Primeira coisa que vocês devem se atentar quando o texto do Enem vier com figuras, claro. E o Enem ele é muito diversificado em relação a isso. Eu já trabalhei com vários vestibulares e eles não tinham esse dinamismo para figuras. Eram textos e tome textos. Já o Enem não. Sempre vem com alguma figurinha, sempre vem com charge ou tirinha, um anúncio publicitário, alguma temática de conscientização, algum pôster de conscientização e outras coisas que eu vou deixar para outra aula. Pois vamos para cá, estratégias para se dar bem na prova do Enem quando a questão tem figuras. Número 1, elementos visuais. Bem antes, a prova do Enem, as figuras, as fotos não eram coloridas. Isso gerou problema com alguns alunos que não conseguiam interpretar, porque muitas vezes a cor da figura já nos ajuda a uma interpretação melhor. Não só de figura vive um texto, que é a linguagem não verbal, nós temos também o texto escrito. Uma coisa junta com a outra, certo? Não é só a figura que vai dar a resposta, nem somente o texto. É um casamento. E por último, eu tenho que chamar a atenção de vocês o contexto cultural. Por se tratar de textos de uma língua estrangeira moderna, no caso o inglês ou o espanhol, muitas vezes, a propaganda não é nossa, não é do nosso Brasil, não é do nosso país. É de um outro país. Sendo assim, a parte cultural também pode prevalecer. É isso que é a chave da prova do Enem. É você ter um conhecimento bem amplo, cultural, científico, do nosso dia a dia. Tá bom? Então, dica. Fiquem atentos a tudo que a figura te der de informação. Sendo assim, eu vou agora sair do vídeo e nós vamos trabalhar com 3 questões. A primeira questão, a primeira figura, certo? Nós vamos trabalhar com 3 figuras e 4 questões. A primeira figura, ela virá com 2 questões. A segunda figura virá com uma e a terceira questão com uma também. Fiquem atentos, temos que trabalhar com bastante atenção.
O Enem pede muito isso, muita atenção, ok? Então vou sair agora do plano, vou sair agora do vídeo e nós vamos trabalhar as figuras para depois responder as questões. Vamos lá, galera. A primeira figura, pessoal, é um cara no barco. Aí vocês perguntam assim, isso já é informação suficiente? Sim, vai que num dos itens tivesse, ele está num carro, numa moto, numa... não, está no barco. Agora vamos aos detalhes. Se vocês olharem, ele está segurando uma vara de pescar e na canoa, no barco que ele está, pessoal, nada foi pego, nada. O barco está vazio. Outra informação, ele está com a sua mão direita no queixo. Isso pode representar várias coisas. E agora eu vou fazer uma rápida tradução para nós respondermos as questões. O texto é um homem no barco. Pescar é meu esporte favorito. Eu frequentemente pesco por horas sem pegar algo. Mas isso não me aborrece. Alguns pescadores são azarados. Ao invés de pegar peixes, eles pegam botas velhas e lixo. Eu tenho mesmo pouca sorte. Eu nunca pego algo, nem mesmo botas velhas. Após passar manhãs inteiras no rio, eu sempre vou para casa com a bolsa vazia. Você deve desistir de pescar, meus amigos dizem, é uma perda de tempo. Mas eles não percebem uma coisa importante. Eu não estou interessado em pescar. Eu só estou interessado em sentar no barco e fazer nada absolutamente. Olha, deixa eu prepará-los para uma dica. Tendo a figura, primeiramente vocês estudem a figura. Mas Wallace, e se o texto não vier com figura? Calma, que isso vai ser o nosso próximo vídeo. Vamos agora para a questão. Eu traduzi porque nós estamos fazendo um vídeo, mas no caso, qual seria a minha reação na hora da prova do Enem? Leria a figura e iria para o enunciado e os itens. Olha o que o enunciado tem. Depois de passar manhãs inteiras no rio, ele vai para casa. Galera, só em olhar para a canoa e ver que tem nada na canoa, então ele não pega muita coisa. Ele não pega peixe, ele não pega lixo, não. Aí temos, com a sacola quase cheia. Para ser sincero, nem sacola tem na figura. Com as botas velhas que pegou, eu disse a vocês que a canoa tinha nada. Com o lixo que pegou, mais uma vez, a canoa está vazia. Com a sacola cheia, turma, nem sacola tem na figura. Então o que nos sobrou? Com a sacola vazia. Lógico. Tá aqui, letra D, sacola vazia. Então a sacola meio cheia ou cheia, descartados. Letra D, com a sacola vazia. Vamos lá. Vamos raciocinar um pouco. Se ele vai com a sacola vazia, vamos para a questão de número 2. De fato, o homem só está interessado em fugir do barulho da cidade. Preste atenção aí, fugir do barulho da cidade, passar o dia no barco para ler, poder fumar em paz, fazer sua parte ecológica ou passar o dia sem fazer nada. Vamos voltar para a figura. Se fosse o barulho da cidade, com certeza tinha algum risco, algum desenho indicando sonoridade. Se não tem, letra A está descartada. Vocês viram o livro na figura? Não, nem eu. Então a letra B está descartada. E vocês chegaram a ver cigarro? Não. Então não vai ser o item C. Estamos entre o item D, fazer sua parte ecológica, já que ele está num plano de natureza, e letra E, passar o dia no barco sem fazer nada. Pelo que nós vemos a figura e foi traduzido o texto, o item certo é o item E, passar o dia no barco sem fazer nada. Vou dizer a vocês que esse tipo de situação não é muito comum no Enem, foi apenas em uma prova do Enem que um texto gerou duas questões. O que eu fiz agora foi a gente trabalhar com a figura. Indo para a figura 2, a gente tem um tênis, é uma propaganda. Olhando, a gente vê que é de uma empresa chamada Adidas. O tipo do tênis é o Country Classic. Percebemos que pode ser feito o pagamento à vista ou em 3 parcelas de R$ 146,33 sem juros. Descendo um pouco, a gente vê a empresa que está vendendo o tênis, certo? E duas partes que essas são chave. Uma delas mata a questão.
A gente vê que o frete é gratuito, beleza, e que é um lançamento. Galera, eu não traduzi, eu estou só olhando elementos da figura. E aí a questão sobre o produto do anúncio publicitário, é correto afirmar que é destinado para o público feminino. Aqui não vem especificando o gênero masculino ou feminino. Então letra A não está certa. Pode ser comprado apenas à vista. Dica: quando vierem palavras extremistas, nunca, sempre, todos, ninguém. Eu não estou dizendo que é o certo ou errado, mas fiquem um pouco com o pé atrás, desconfiados. Então, apenas à vista? Não, a própria figura vem dizendo que pode pagar em até 3 parcelas. Letra C, que é a correta, está entrando no mercado. Sabe por que é o item certo? Porque tem lá o lançamento. Beleza? E vamos só ver os 2 últimos itens. Pode ser adquirido em diversas lojas. Eu disse que lá embaixo tem o logotipo de uma loja só. E a letra E é indicado para o uso em zonas urbanas. Não, porque a palavra country, nesse caso vocês teriam que saber traduzir, quer dizer campo, tá bom? E finalizando a nossa aula, nós temos um desenho de um cigarro e ele está sendo consumido, está sendo usado, e de acordo que ele vai tendo a sua queima, ele vai se acabando. Nós temos um número ao lado, 60, 50, 40, 30, 20. Essa é a parte da leitura de linguagem não verbal. O cigarro está sendo consumido e os números vão baixando. Aí a pergunta que fica: que números são esses? Vamos para a questão, depois eu traduzirei a pergunta. A questão é a seguinte: anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem. O que é que corresponderia? Ao comprimento do cigarro, ao tempo de queima do cigarro, a idade de quem começa a fumar, a expectativa de vida de um fumante ou a quantidade de cigarros consumidos. Bem, você já percebe que com essa queima do cigarro, a letra A está descartada, tem nada a ver com... Não é tão importante assim você saber o comprimento do cigarro e muito menos o tempo que queima um cigarro. São 2 itens que não batem com o assunto principal do texto, que é longevidade, é você ter mais tempo de vida. E aí eu pergunto, você fumando, você tem mais tempo ou menos tempo? Lógico que é menos tempo. Por isso que o tempo, os números vão diminuindo. É a expectativa de vida que vai diminuindo com o consumo do cigarro. Então, galera, item certo é justamente o item D, expectativa de vida de um fumante. E a pergunta, que é a linguagem verbal, era How long can you live? Quanto tempo você pode viver? À medida que o cigarro vai sendo consumido, o tempo vai diminuindo. Então, meus amigos, o Enem, como eu já disse no início do vídeo, ele tem disso. Ele às vezes vem com questões, tanto de inglês como de espanhol, com figuras, e elas ajudam muito. Tá certo? Vamos com calma, vai dar beleza. E depois, o nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar uma outra situação que aparece nas provas do Enem, que é aquele texto que não vem com figuras. Nesse caso, a gente vai ter que usar uma outra estratégia. Galera, não podemos esquecer de curtir os nossos vídeos. Eu quero agradecer que a galera tá participando show de bola nos quizzes. Vamos fazer também. Então, compartilhar, curtir. Vamos dar um hype para chegar aos 1000 inscritos. E é isso. A participação de vocês ajuda demais. Vamos lá. Primeiro vídeo do Enem. Uma novidade no nosso canal. E não podemos esquecer de quê? Da velha pergunta que todo vídeo eu faço. Vamos embora aprender!